Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso Eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido com informações relevantes para você montar o seu quebra-cabeça de sucesso. E o assunto de hoje é propósito e a coragem de mudar de profissão. Para começar, eu trouxe para vocês uma frase do Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Uma frase que ele falou na formatura dele em Harvard. O propósito é um senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Isso é o que cria a verdadeira felicidade. Essa frase traz para a gente um pouquinho do sentido do propósito, que muda de uma pessoa para outra. Encontrar o nosso propósito pode parecer desafiador, mas é recompensador, pois permite que a gente viva uma vida mais significativa, feliz e alinhada com os nossos valores e objetivos. Falando em propósito, tem um recado da Latina para vocês. As suas escolhas de hoje constroem o amanhã. A Latina acredita que cuidar da nossa casa e do nosso planeta devem andar juntos. Essa é a inspiração para criar produtos com soluções econômicas, práticas e responsáveis. A fábrica opera com baixo consumo de energia, não emite poluente e os testes de qualidade são feitos a seco, para economizar água. Essa cultura da sustentabilidade está em cada purificador, em cada lavadora, em cada produto que tem a marca da Latina. E você pode conhecer tudo isso de perto, porque a Latina te convida a visitar a loja de fábrica e conhecer toda essa linha de eletrodomésticos que usa a alta tecnologia, eficiência, sempre respeitando o meio ambiente. A loja fica aqui em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, 2700. E lá você vai descobrir a tecnologia que se preocupa com o futuro. Latina, seu momento, nosso Eletro. O BNI, a maior organização de business networking do mundo, é uma rede que conecta empresários para gerar negócios com método. Mas o impacto não se limita só aos números. Cada unidade do BNI é um ponto de conexão entre líderes que compartilham conhecimento e se desenvolvem juntos e constroem redes de apoio entre os empresários que crescem com visão estratégica. Fazer parte do BNI é evoluir com consciência e se conectar com quem entende que sucesso é rede e não isolamento. No Brasil, o BNI está presente em aproximadamente 200 cidades e várias delas aqui na nossa região. Tem BNI em Rio Claro, São Carlos, Matão, Araraquara. Então é só acessar o QR Code aqui na tela ou entrar no site www.bnbrasil.com.br e ver a equipe mais próxima. Se você está construindo ou reformando, a Jabu Elétrica e Hidráulica é uma empresa de quase 40 anos de mercado. São especialistas em revender materiais elétricos e hidráulicos de alta qualidade, que agregam valor à sua obra. A Jabu garante segurança, eficiência e durabilidade aos seus projetos, porque oferece uma ampla gama de soluções. Se você está procurando por materiais elétricos, preço justo e ótimo atendimento, a Jabu é a escolha certa. Para maiores informações, acesse o QR Code ou entra no site www.jabu.com.br. E agora sim, chegou o momento de apresentar os meus convidados. A função principal deles na vida é serem pais da Valentina e do Davi. Eles são jornalistas e depois de 10 anos deixaram a carreira de sucesso na televisão para anunciar as boas notícias de Jesus. Eles são os bispos da igreja Missão Encorajamento.
Meus convidados de hoje são Juliano Matos e Viviane Matos. Sejam muito bem-vindos. Uma honra estar aqui, prazer, muito obrigado. A honra é toda minha. Vocês se conheceram lá no jornalismo, né? Sim. Mas eu queria voltar, saber um pouquinho da infância de cada um. Como é que foi, o que vocês faziam, quem inspirou. Podemos começar com você? Pode sim. Você é nascida onde? Eu sou nascida em Avaré e eu tenho contato com a palavra de Deus desde criança, né? Quando eu era bebê, eu tinha 4 meses, a babá me derrubou, ela escorregou comigo. E aí eu fiquei meses internada, tive que colocar a válvula na cabeça. E aí minha mãe, no hospital, fez uma oração, me entregando para Jesus, assim. Deus, se o Senhor tem um propósito na vida dela, né? A gente tá aqui. Mas se o Senhor não tem, a gente entrega, porque a gente tá vendo ela sofrer. E eu tive alta no mesmo dia. E aí um acidente na estrada na volta. Enfim, uma guerra contra o propósito de Deus na minha vida. Então eu cresci em Avaré, eu cresci tendo contato com as coisas de Deus e sempre fui muito comunicativa. Sempre participei de tudo, do teatro, da dança, do louvor, de tocar, de cantar. Então isso sempre fez parte de mim, sabe? Mas aí, na adolescência, eu comecei a sonhar com o jornalismo. E aí tudo que estava ligado a pegar o microfone ou a gravar alguma coisa. E naquela época a gente não tinha o recurso de hoje, né? Uhum. Então assim, a gente nem tem ainda, você tem algumas coisas gravadas, né? Eu nem tenho, eu sou mais velha que ele, 4 anos. Não então ele fala assim, quando você nascer, quando eu nasci você tinha 4 anos. Então eu sempre tive essa paixão pela comunicação. Então eu falava, eu quero ser jornalista. Eu achava muito bonito alguém lá na televisão, em preto e branco, apresentando o jornal. Então foi assim, eu sempre tive contato, sempre fui comunicativa. E você nasceu em Cardoso. Cardoso. Capital mundial do mundo. Cidade de 10 mil habitantes, região noroeste, próximo a Votuporanga. Nasci lá de uma família muito pobre. Meu pai tinha problema com alcoolismo, ele era um motorista de um caminhão de lixo da prefeitura. Então a minha infância foi diferente da dela, nesse sentido foi um pouco mais complicada, né? De lidar com o alcoolismo, de lidar com a pobreza. E uma forma de me aproximar do meu pai, eu tive uma ideia, eu tinha 9 anos de idade, de ligar numa rádio AM, que era uma rádio local, Rádio Alvorada, lá em Cardoso, e dizer ao vivo para ele que eu amava ele e que eu tinha esperança que ele ia mudar. Não com essas palavras, né? Mas eu comprei uma ficha telefônica da época, né? Só os antigos lembram disso. Fui pro orelhão e fiz uma ligação de forma corajosa, estava ao vivo no programa e fiz essa declaração para ele. É claro que ele não mudou naquele momento, mas eu descobri que eu gostava de falar em rádio. E eu cheguei em casa e eu disse, mãe, eu quero trabalhar na rádio, eu quero trabalhar na rádio. Ela achava que aquilo ia passar, mas não passou, eu continuei falando. E a minha mãe, pelo contrário, ela foi um pouco pessimista, coitada, na época. Ela dizia, vá crescer, você não tem nem voz e tal. Mas aquilo me ajudou, porque eu estava muito determinado a trabalhar na rádio, eu queria trabalhar na rádio. E aí eu falava, aí um dia meu pai chegou em casa, bêbado, coitado, tinha 10 anos, ele disse, eu consegui um emprego para você. Naquela época você podia trabalhar, né, nessa época. Eu disse, na rádio? Ele, não, na bicicletaria, aqui da frente. Horrível, né, fui trabalhar na bicicletaria, e eu costumo dizer que a pior coisa é você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Mas eu também descobri que às vezes aquilo que você não gosta de fazer é o que vai te levar onde você precisa ir. Porque lá na bicicletaria tinha um rádio. E a gente era muito pobre, não tinha rádio em casa. Tinha um, mas era muito ruim. E esse rádio tinha 2 teclas mágicas, o play e o rec. Se eu apertasse as 2 teclas, gravava e tal. E eu comecei a gravar. Eu ouvia rádio à noite, chegava no outro dia e ficava ali treinando. Mas você gravava tipo locutor de música ou gravava mensagem já? Não. Como se fosse eu nem música conhecia mesmo. Jesus, eu não conhecia nada, assim, eu não tinha... nós não tínhamos, assim, a gente adorava outros deuses, era bem complicado. E aí eu ouvia rádio à noite, rádio comercial mesmo, né? 99. Não, e a mãe falou que ele não tinha vozeirão, é isso? E eu ficava ali ensaiando, aí com 12 anos meu pai viu que não tinha como, e ele chegou pra mim e falou, vou te levar lá na rádio.
E aí eu comecei a trabalhar na rádio com 12 anos de idade. Eu era técnico de som, eu peguei ainda a época dos gravadores, das cartucheiras, aí a transição pro MD. Quem é de rádio sabe o que eu tô falando. O Cacá veio aqui no clube, explicou tudo isso também, o tanto que ele sofria. Então houve toda uma transformação. Então com 15 anos, 14, 15 anos, eu já tinha o meu programa na rádio. E aí, só que aí veio um problema. Por quê? Eu tive que amadurecer muito rápido. Por conta da situação em casa, por conta do trabalho e tudo. Só que quando você não sabe quem você é, você faz aquilo que antes você dizia que nunca ia fazer. Aquilo que eu mais abominava no meu pai foi exatamente o que eu comecei a fazer. Eu comecei a beber com 15 anos de idade. Eu me lembro que algumas vezes eu fui até internado em coma alcoólico. Às vezes eu bebia com ele. Só que o meu corpo era frágil, dele, enfim. E eu estava indo para uma situação que eu não tenho ideia de onde eu ia parar. Muito precoce em todas as outras coisas, né? E aí, com 17 anos, eu passava em frente a uma igreja e os jovens estavam ali lavando a igreja, porque eles teriam um culto de jovens, uma igreja presbiteriana independente. E aí, eles me convidaram. E, muito resistente, eu disse que eu só iria se o pastor respondesse todas as minhas perguntas. Eu era cheio de preconceitos e tal. E aí o pastor estava escondido atrás do pilar e eu não tinha visto ele. Ele falou, então entra agora. Eu falei, ai meu Deus. Aí nós começamos a conversar, eu fiz as perguntas para ele, ele me respondeu. E eu decidi ir naquele dia. Eu tinha 17. E naquele dia, naquele sábado, a minha vida começou a mudar. Eu conheci Jesus. Eu nunca tinha, apesar de ter feito primeira comunhão, crisma na igreja católica, de ter participado de tantas outras coisas, eu tinha um vazio e eu buscava respostas, né? E ali eu tive contato com a Bíblia de verdade, porque na igreja católica a gente não lia a Bíblia. E aí eu ganhei uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Eu fui para um campo de futebol, ficava do lado da minha casa, e eu comecei a ler as histórias de Davi, de Abraão, a história de Israel, entendendo de Daniel na Babilônia, e aquilo foi me inspirando. E eu falei, eu quero ser jornalista. Mas como ser jornalista? Meu pai ganhava pouco, ganhava pouco na rádio, mas eu tinha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é bíblico, é um versículo bíblico. A fé, não tem como eu ter fé se a palavra não entrar em mim. Mas a partir do momento que aquela palavra entrou em mim, eu comecei a ter fé. Eu disse, eu quero fazer jornalismo, eu quero mudar de vida. Eu comecei a orar e pedir para o meu pai, para que meu pai mudasse de vida, que meu pai deixasse a bebida, que a minha família fosse comigo para a igreja. Porque a minha mãe, no começo, ela dizia assim, lá vai o crentinho doido, né? Eu queria falar sobre isso mais pra frente também, esse preconceito que existe, né? Lá vai o crentinho doido. Eu dizia assim pra ela, um dia a senhora vai ficar doidinha também. E ela ficou. ela se batizou junto comigo, as minhas irmãs e mais tarde o meu pai. Foi uma luta muito grande. Mas foi assim o começo na igreja, foi assim a transição da infância para a adolescência e para a juventude. E isso tudo contribuiu também para quem eu sou hoje, né? Eu entendo que isso despertou em mim muitas coisas. Algumas eu tive que me livrar, né? Porque eu descobri ao longo... Agora não, né? 2017, a gente estava diante de um problema no início da igreja. E aí eu descobri que eu tinha um problema de paternidade. Eu descobri que eu tinha um problema de paternidade. Veja bem, o meu pai... Ele mudou de vida, meu pai é um outro homem, é um homem de Deus. E eu nunca tive problema em perdoar o meu pai. Perdoei meu pai desde o início. Graças a Deus eu não tenho isso. Meu pai é um homem fantástico, é um homem de Deus, é um homem íntegro. Ele é outro homem. Mas eu não sabia que eu tinha um problema de paternidade. E na igreja hoje a gente entende que paternidade é um problema muito sério na vida das pessoas. Isso vai refletir para sempre. Em comportamento, em carência, em às vezes atitudes que não tem uma relação direta à primeira vista. Mas eu vou te explicar qual era o lance, né? Em 2017, quando a gente deixou tudo para cumprir o propósito, quando a gente começou a igreja, eu dei tudo que eu tinha, tudo para começar a igreja, né?
E houve um momento que a gente passou uma situação muito difícil financeira. Muito, 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 muito. E também fazia uma parte de uma desconstrução, né? Deus estava desconstruindo o jornalista e formando o pastor. E aí houve um momento, Alessandra, que eu estourei o especial. E eu tinha um discurso de que quem estourava o especial, quem usava o especial, eu aprendi, né, com economista, entrevistava, Paulilo, que vivia lá. entrevistava ele muito, então assim, eu entendia muito isso e falava muito, eu era o cara da planilha. E aí aquilo pra mim foi a morte. Eu fui pro banco com ela e eu disse, olha, vamos lá tentar negociar isso. E quando a gente chegou para negociar, eu tive uma surpresa. A mulher disse assim, a gerente toda sem jeito disse, olha, você não tem como fazer empréstimo porque o seu score, né, que é aquele, a pontuação do banco. A pontuação que determina créditos, ela tinha despencado por conta do especial que tinha estourado. E aí eu fiquei mal. Só que quando eu deixei tudo, nós deixamos tudo para fazer o que a gente está fazendo hoje, a gente foi na contramão, porque ninguém aprovava, ninguém... Então tá. Ninguém aprovava. Pausa, posso? Para entender o negócio? Porque eu imagino assim, os dois jornalistas vão parar nas filiadas da Globo. Apresentador na TVT vem pra cá, apresentador do Jornal da PTV, conhecidíssimo, né? Tinha estabilidade, tinha seu salário, você lá na sua reportagem, também crescendo nas emissoras que vocês estavam, com convites para crescer mais. E aí larga tudo e fala, não, vou... Como é que é isso? Porque eu acho que o sonho de todo jornalista, ou de 98% dos jornalistas, é chegar na Globo, é crescer ali dentro. Vocês estavam ali com a carreira no auge, né? E aí para tudo. Eu queria entender como que foi essa decisão, porque não deve ter sido fácil também. Propósito. Mas não foi assim, né? Não foi assim. Na realidade, nem a gente sabia o que Deus tinha para nós, né? Nós nunca pensamos em igreja, em abrir e ser pastor. Eu nunca. Pelo contrário, eu falava que eu os jamais. Nossos planos eram testemunhar. Só de testemunhar de Deus, de continuar trabalhando no jornalismo. A ideia nunca era vir para São Carlos, a ideia sempre foi para São Paulo. Então a gente tinha como ele era muito planilha, a gente já tinha tudo planejado. E de repente eu tenho uma enfermidade. Eu fico com vazamento de líquor na espinha. Do nada. Ninguém sabe por quê. E aí eu tenho que ficar 3 meses em repouso. Porque o buraquinho ninguém achava, ninguém sabia. Eu tinha muita dor de cabeça. Então, de uma junta médica, eu tive que ouvir. Você tem que ficar deitada por 3 meses para que esse buraquinho seja tampado. E foi nesses 3 meses que eu, ali lendo a Bíblia, né, ouvindo pregações na época, Deus falou no meu coração. Falou, Viviane, você vai largar São Paulo, você vai deixar tudo e você vai para São Carlos. Aí no primeiro momento eu falei, tô carente, eu tô doente, alguma voz, não é Deus falando uma coisa dessa, é contrário ao nosso plano. E aí eu fiquei com aquilo para mim, e aí quando eu falei para ele, eu falei, olha, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu senti lá no meu coração um pensamento assim, ó, não é você que vem para cá, sou eu que vou. E tal, e ele começou a chorar, ele falou, Deus já tinha falado isso comigo, que você viria pra cá. Então assim, foi uma decisão assim, ninguém pensou em largar, a gente não pensou em largar, mas ali era o primeiro passo, principalmente pra mim, de desprendimento. Porque a ideia... Eu fico vendo o tamanho dessa festa, os dois largaram ao mesmo tempo, senão vai você, eu vou ficar trabalhando pra garantir um salário. Essa decisão que eu achei bem... Porque, você imagina, eu tinha meu apartamento, a minha vida, as minhas coisas, e de repente eu venho pra cá, e quando a gente começa a planejar, e ele falou assim, Deus tinha falado comigo, mas ele precisava falar com você, porque é uma coisa que você ama. Eu vim pra cá com o emprego arrumado, na Record News. Então a gente estava até... A nossa conversa era assim, como que eu ia fazer para ir para Araraquara todo dia. Então não tinha essa coisa de vamos deixar o jornalismo. Ao mesmo tempo. Mas sim, eu vir para cá. Isso. E uma das coisas que... Na verdade, nem passava na cabeça quando a gente Você sair nunca. Tipo, não... Nós nos casamos. A verdade é que eu me lembro daquela pergunta, né? Que você falava assim, como é que vai ser? Sim. Como é que vai ser? Eu dizia assim, olha, tá escuro. Eu sempre fui de... Até hoje existe essa pergunta. Como é que vai ser quando ele fala tá escuro é porque Deus vai fazer alguma coisa? Porque eu desde de adolescente, eu sou apaixonado por visão.
É o que eu falei esses dias da igreja, eu aprendi a enxergar o futuro com ele, porque o Juliano, ele é muito visionário. Ele enxerga aquilo que você não consegue ver. É um dom. E ele faz as pessoas, ele leva a igreja a enxergar aquilo que ele tá vendo. Então, realmente, ele foi chamado E para quando isso. eu não vejo, é porque vai ter uma alteração, né? Sim. E quando a gente estava preparando o casamento, e ela fez essa pergunta, e assim, eu estava muito bem mesmo profissionalmente, e estava no meu melhor momento, inclusive, e com proposta para ir para São Paulo, porque a Globo em São Paulo ia recomeçar a apresentação do Tempo com homens, porque eles ficaram depois que uns homens saíram, eram só mulheres, eu tinha ido lá, tinha feito a conversa, e estava tudo caminhando para isso. Mas até a minha ida lá me fez observar as pessoas, a vida pessoal delas. Isso Eu começou lembro da a... frase, você dizendo, eu não consigo me ver morando aqui Eu em São falei, Paulo. eu não Eu quero. também não consigo Falei, eu não viver quero em São viver Paulo, isso. É uma loucura. E assim, sempre fui apaixonado pelo jornalismo. Eu era editor-chefe, então eu dizia sempre, né, que a pessoa, ela tinha que, quando ela não se sentisse bem, ela tinha que fazer um favor para ela e para todo mundo, tinha que sair. E de repente eu me vi nessa situação. Por quê? Nos casamos, fomos para a lua de mel. Quando nós voltamos para o Brasil, voltamos para São Carlos, tava estranho. Eu tava, como que eu posso dizer, quebrantado. Meu coração tava... Eu chorava por qualquer coisa. E como se não tivesse motivação para trabalhar. Não era ainda isso, eu não sabia Ele ainda. estava emocionado, eu tava em emotivo, férias, mas eu tava sensível, essa é a palavra. essa é a palavra. Tava muito sensível. Chorava com margarina, com comercial de margarina na televisão. E faltava uma semana para voltar. E aí eu teve uma palavra bíblica no meu coração, e aquilo começou a mexer comigo. E eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí sim, na véspera do meu trabalho, eu não tinha vontade de voltar a trabalhar. Eu achei muito estranho. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu amo o que eu faço. Lutei tanto para chegar ali, né? Virou uma luta, assim, dentro de mim. E aí, nesse momento, Viviane recebeu a proposta. Eu já tinha proposta. Aí eu falei assim, não faça isso ainda. Porque ela ia inicialmente para a Record News, mas a ideia era que ela viesse para a IPTV. E eu disse assim para ela, não faça nada ainda, porque tá estranho. Ela consentiu nessa... Sim, aí ela disse, pediu para esperar um tempo, né? Pra pessoa. E depois eu tive a confirmação de que não era para eu voltar, até porque ele já estava, com o Foram passar 9 do meses, tempo, na verdade. sentindo que deveria deixar. Ele falou assim, olha, eu perdi o prazer brilho, de estar. é. E aí ele falou assim, e você casou com um jornalista, e agora? Eu falei, eu casei com você. Eu falei, eu também, você casou com jornalista, eu também não sou mais. Então, assim, eu não estou mais trabalhando. E aí foi um processo, porque aí eu fiquei em casa cuidando do meu marido, né? Por quê? Porque Deus pediu. Deus falou ao meu coração, só cuida dele. Mas até então foram 9 meses. 9 meses. E eu me lembro assim, eu acordava de manhã, eu tomava café com ele, a gente lia a Bíblia juntos, e aí ele ia, depois eu voltava, às vezes dormia, porque era muito cedo, ele apresentava o jornal. Você chegava muito cedo na TV, né? E aí todo dia ele falava assim pra mim, se eu pedir demissão hoje, tá tudo bem? E ninguém sabia disso. Eu falava assim, tá tudo bem. E assim, as pessoas, ninguém da TV sabia, mas os mais próximos, assim, que a gente soltou, assim, sabe quando você quer desabafar? Você solta. Vou deixar ter. Ai, meu Deus, eu te falava, por que nós falamos? Minha família, meu pai. Porque ninguém, todo mundo assim, vocês são malucos, vocês vão fazer o quê? Então, assim, a gente não... Eu deixei primeiro pra cuidar dele, sabendo que ele ia deixar. Aí você pergunta, mas vocês tinham um plano B? Não tinha, a gente nem sabia o que ia fazer. Não, Nem o plano A tinha. Não, era uma coisa assim, ó. Porque eu na vou sair verdade fazer o não quê? tinha igreja ainda, não tinha nada disso. Eu tô falando de 2011. A igreja nasceu em 2017. Muita coisa aconteceu e o até encontro lá. de encorajamento, que foi evangelístico, que partiu a igreja depois que deu ênfase à igreja, começou em 2015. 2015. Então, de 2010 a 2015... Foram as palestras. Foram as palestras que foram os acontecendo. Ele deixou a TV, as coisas foram Aí acontecendo. começaram encontros com pouquíssimas pessoas Sim, ali. sim. Em que momento que vira pastor? Como que é você ser denominado pastor? O que você precisa fazer para ser pastor? Na verdade, assim, a gente começou... eu preciso voltar um pouquinho. Então, quando eu deixo a TV em 2011, foi
uma loucura, porque assim, eu tava no meu melhor momento, só para você entender o que eu quero dizer. Eu recebi 3 aumentos em 9 meses, nesses 9 meses de reflexão. Era tudo conspirando para que eu não saísse. Os meus chefes, né, ligavam Campinas, querendo que eu fosse para Campinas. Eles foram muito legais comigo, não tenho nada do que dizer, foram bem legais. Mas tinha aquela desconfiança de que eu poderia ir para concorrência, porque era uma época que todo mundo estava indo para concorrência. Não, e ninguém ia largar por nada, não sei o que eu vou fazer ainda, mas não tô acreditavam. largando. Ninguém acreditava. Algo tá por trás. Porque a gente sabe que a gente sabe, né? Eles não acreditavam. Dá pra entender eles, né? Dá pra entender. Sim, porque é uma loucura. Até a gente sabe que é uma loucura. Não olha pra trás. Mas como que surgiu essa questão do encontro? Primeiro, quando eu deixo a televisão, eu não sabia o que eu ia fazer mesmo. E eu saí sem... Como você disse, para projetos pessoais. A gente falou assim, alguma coisa vai acontecer. Como eu pedi demissão, eu perdi todos os meus direitos. Eu não tinha nada. Eu tinha uma pequena reserva, mas nada que desse. Mas olha que maluco. E aí, um amigo disse assim... Juliano, por que você não faz palestras? Você tinha lançado um livro. Eu tinha lançado um livro, né? Por que você não faz palestras para as pessoas que precisam de motivação, a sua história e tal? Eu preciso só voltar um pouquinho. Por que surgiu esse ponto? Uma pessoa, na época, eu fui na casa de uma pessoa, um empresário, e ele disse que ele ia vender os meus livros nas lojas dele. E eu falei para ele que eu não tinha dinheiro nem para fazer os livros, a quantidade que ele pediu 5.000 livros. Eu já tinha um pouco de livro em casa, eu fiz os 5.000 livros. E como ele tinha muitas lojas, eu imaginei, vai vender rápido, né? E aí minha visão empreendedora nesse lance não é legal. Eu peguei e mandei fazer mais 3.000 livros, enfim. Eu tinha num total de 9.000 livros. Com 5.000 dele, mais 4 que eu tinha em casa, 4.000. E vender livro é difícil se não tem uma distribuição. Aconteceu um problema pessoal na vida dessa pessoa, e ele foi embora, e os livros ficaram. Nos deixou com muitas caixas de livro. Bom, eu tive que pagar a dívida da editora, eu tinha 9.000 livros em casa. Isso aqui é importante dizer, porque... O que acontece? Às vezes, existem fracassos na nossa vida que são bênçãos. São bênçãos. São bênçãos. E Viviane foi muito... Ter a pessoa certa do seu lado é muito importante em todas as decisões. Porque Viviane, ela não jogou na minha cara. Ela ficou comigo. A gente orou, eu falei, Deus, eu não sei o que fazer com 9.000 livros, eu tô sem emprego, e eu não posso dizer isso pra ninguém, porque todo mundo foi contra eu sair da Vou TV. falar, eu avisei, eu falei. Eu falei, o que eu vou fazer, Senhor? E aí uma pessoa muito inspirada por Deus disse assim, Juliano, faça uma palestra. Eu falei, mas eu nunca fiz palestra na minha vida. Mas tem o dom da fala? Não, mas eu nunca tinha visto palestra. Faça uma palestra para alunos da rede pública, de rede pública, para as prefeituras. Ele marcou como prefeito. Por conta da história dele, né? Então, na realidade, era assim, olha, leva seu testemunho, sua história, por que Deus mudou sua vida? Jornaleiro que virou jornalista, porque eu tive para pagar a faculdade, foi uma dificuldade, tive que ter vários empregos ao mesmo tempo, fui jornaleiro, enfim. Aí eu fui para uma reunião com uma secretária de educação numa cidade vizinha, com o prefeito, e eu fui falar. E eu não tinha nem palestra, eu contei a minha história para ela. E aí ela ficou toda emocionada, ela disse, nossa, os professores vão amar ouvir. Eu falei, não, mas a palestra não é para professor, não, é para os alunos. Ela, não, porque os professores, eu não alunos. Eu tenho verba para os professores. Eu falei, então tá bom, pode ser os professores. Fechado. Aí ela perguntou assim para mim, Alessandra, mas quanto custa a sua palestra? Eu nunca tinha feito palestra na vida. Eu falei... Na hora, eu não pensei nisso. Eu falei, você pode comprar alguns livros meus, porque eu tinha 9.000 livros, e você pode, enfim, livro. Dar livro, você pode dar, presentear, né? Presentear alguns professores. Ela falou, quanto que custa o seu livro? Aí eu falei o livro para ela, eu falei quanto que custava. Ela pegou uma calculadora, ela fez um cálculo, ela disse assim, tá bom, quero 700. Eu falei, 700 livros? Ela Eu falei, por
por quê? Ela falou, vou dar um para cada professor. Na hora, eu já só não tava nem mais ali. Eu falei, meu Deus, se dá certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Saímos de lá, marcamos com a... Manda fazer mais 10 mil. Mas foi isso, aqui com a secretária de educação aqui de São Carlos na época. Toda, né? A gente fez a região toda. Enfim. E ele, qual era a palestra? Era uma pregação, que ele falava de futuro, sobre os olhos do coração. Sobre visão. E ele fez para mais de 50 mil pessoas. 50 mil. E aí ele contava no final. Então, era um showman, tá? Porque eu ria, eu assisti umas 200 vezes, eu dava risada. E ao mesmo tempo, então, ele contava o testemunho dele, ele falava sobre visão, ele falava de Deus de uma maneira implícita, não porque... Usando analogias. Usando analogias, metáforas. Então, assim, foi a maneira, assim, os livros... Tivemos que fazer mais livros. Foram 20 mil no total. Depois aí comecei a cobrar pela palestra. Depois ele começou a cobrar. Só que assim... Então, é aí que tá. É aí que chega o encontro de encorajamento. Eu me sentia vazio. Por quê? Eu ia, por exemplo, eu me lembro de uma palestra que eu fiz na Embraer. O vice-presidente da Embraer estava lá e ele queria saber mais. Só que por ética, eu não podia falar para ele de Jesus. Que o colírio que eu tanto falava ali era Jesus. E aí eu me sentia muito mal. Eu me sentia muito mal. Eu fiz uma palestra uma vez na Faber-Castell aqui, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, você é evangélico, você é crente. Crente é que todo mundo que crê. É uma denominação. Enfim, eu disse, eu fiquei feliz que ele reconheceu. Eu disse, sou. Ele falou assim, você fala de Deus de um jeito que não dá nem para perceber. Nossa, aí me matou. Aí eu falei, então não adianta, o que eu tô fazendo aqui? Eu não deixei a televisão pra falar que tem uma cura e não dizer quem é que cura. Dizer que tem uma resposta, mas eu fiquei mal, entrei em crise. E na verdade a gente tinha uma profissão, né, mas não tinha uma missão. Porque assim, a missão tava pela metade. Era para falar de Deus. Mas foi uma transição. Hoje a gente entende que tudo tava no tempo. Era um vazio, era uma coisa assim, financeiramente... As coisas estavam acontecendo, éramos só nós dois, viajamos para vários lugares com a palestra, enfim, tínhamos a nossa vida, mas ao mesmo tempo esse buraco de não fazer a totalidade daquilo que você foi chamado para fazer. Que hoje a gente enxerga, porque assim, ele amava o jornalismo, eu amava o jornalismo, só que hoje... Eu sou muito completa em relação do que eu era em relação ao jornalismo. Então, mas assim, por que fundar a própria igreja? Então, Nenhuma igreja aí é que tá. Não é isso. Aí é que tá. Uma igreja, ela não... Ninguém cria uma igreja, ela nasce. Esses dias, ela nasce. Ela nasce no coração de Deus. Nasce. Ninguém consegue... Uma pessoa pode até falar assim, quero abrir uma igreja. Certamente essa igreja fecha. Porque não é uma coisa humana. Se não não é humana, não tem como. Se Deus não faz, não existe. Porque no começo as pessoas até associavam a nossa profissão. As pessoas vão porque eles são jornalistas. Pelo contrário, demorou-se um tempo. Deus me desconstruiu, tirou toda aquela questão do jornalismo, né? Da minha autossuficiência, do meu ego, de tudo, é verdade. As pessoas me conheciam como jornalista. E aí, de repente, ser pastor e falar, quando alguém te perguntava assim, o que você faz? No começo eu falava, nossa, falar que era pastor era um problema para mim. Então me define pastor, é uma pessoa que traz a mensagem. Que cuida. Pronto. Que cuida. Então, aí que tá. Aí você auto se denomina, alguém te denomina. Não, tem gente que faz isso, mas não foi o nosso caso. Não, até porque a gente não pensava nisso. Então, quando Deus falou no nosso coração que era pra gente chamar pessoas na nossa casa pra falar dele... Então, aí é que tá. Eu me sentia vazio, sem propósito. E um dia, eu tô no banheiro e ali vem um versículo bíblico na minha mente que fala assim, não deixamos de nos reunir como igreja, como costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, sabendo que o grande dia se aproxima, que é o dia da vinda de Jesus para o julgamento. E aí, foi muito claro que eu tinha que abrir a nossa casa para receber pessoas e falar daquilo que eu não conseguia falar nas palestras. E eu continuava fazendo palestras. E eu falei isso para ela, eu falei assim, Viviane não vai aceitar. Por quê? A gente era
muito reservado. A gente não tem parentes aqui. E receber pessoas, né, em casa, pessoas estranhas. Nossa, demais. Eu falei, não vai dar certo, ela não vai querer. E as poucas pessoas que a gente tinha proximidade, quando eu deixei a televisão, elas também deixaram a gente, né? Porque, na verdade, eram amigas daquilo que eu fazia, não de quem eu era. É uma lição também. Foi uma grande lição. Mas o que eu queria falar dessa questão é que quando o Senhor falou no nosso coração para que nós reuníssemos pessoas na nossa casa, nós frequentávamos uma igreja. Mas o Senhor foi claro com a gente assim, olha, não tem placa, não tem associação a nada. Eu só quero, era muito simples. Não era igreja. Então para nós, como o Juliano tinha essa facilidade, sempre teve da analogia, era como se assim, a gente falar de Deus da nossa forma, com analogia. Então era uma coisa muito simples. Só que nada que a gente faz fica simples, porque o Senhor, ele tem um propósito. Então começou ele falando, então por isso que assim, nós conversamos com o nosso pastor entendeu, o pastor não está ligado à igreja, não é uma célula, não está ligado a uma placa, até porque assim, não é uma igreja. Só que desde que a gente começou a reunir, foram pouco, na nossa casa, 1 mês, 60, 18, 60, 100... A gente teve que ir para os lugares. Eu só queria que você me... Desculpa te cortar. Sim. Quando você vira e fala, Deus fala comigo. Essa é a pergunta. Você me define? Como é que defino. É um sentimento, é uma queimação no estômago, é um negócio quente, é um pensamento que não venceu de você. Tipo, é um pensamento que você não pensaria. Uma voz inteira. Por exemplo, se eu tô lá com todos os meus planos, de repente vem um pensamento e eu falo, meu Deus. Só que é um pensamento. É um pensamento forte, seu coração Vocês sentem dispara. igual. É um pensamento. Sim. E um pensamento que ele é um pensamento, como que eu sei que é de Deus ou não? Ele nunca contradiz a palavra dele, né? Então, assim, existem várias formas de Deus falar. Ele fala através de pessoas, ele fala principalmente através da palavra dele. A palavra dele Quando você lê a Bíblia, e aquilo você fala, nossa... A Bíblia não é um livro de história. Porque era uma palavra que você precisava para aquele momento. Então assim, o Espírito Santo falou com você. Você pegou a sua alma, pegou aquilo lá. Então assim, quando era assim, olha, vamos reunir pessoas e tal... Aí assim, mas não tem placa, é aquilo que vai vindo na sua mente e tava tudo bem. E por que não era igreja? Porque as pessoas eram de vários lugares, de várias formações, e a gente não queria... primeiro que a gente não era pastor, não era nada... E nunca tinha, não era uma coisa assim, vamos fazer assim, porque quando virarmos igreja, não, pelo contrário. Em que momento vira pastor? É número de pessoas? Não, você vira pastor quando você recebe uma unção. Você recebe uma de quem? É uma unção de um outro pastor. De um outro pastor. Na verdade, assim, a teologia é o estudo dos homens, né? Então, a teologia, então, tem a teologia presbiteriana, metodista, você pode ter a teologia batista e tal. Porque, na verdade, é vocacionado, né? Ele pode... A pessoa pode ser teóloga, pode estudar a Bíblia, mas isso não quer dizer que ela vai ser pastor. Porque pastor cuida de ovelhas, né? Então, precisa ser reconhecido por uma igreja. Então, por exemplo, no caso de igrejas mais tradicionais, como a presbiteriana, a batista, ele passa por um seminário, aí passa por uma aprovação de vários pastores. Antes disso, é uma sabatina mesmo, ali, bíblica. Perfeito. E tal, um acompanhamento. Aí sim, se a igreja aprova, que é uma igreja já constituída, essa pessoa, ela passa a ser o pastor daquela igreja. É assim que funciona. É claro que hoje, né, muitas coisas mudaram, enfim, tem gente que se autodenomina e no caso de vocês, foi esse pastor da igreja que vocês frequentavam? Foi também. Ele fez isso e depois também recebemos uma outra unção de um outro pastor que foi muito importante, que nos ajudou no começo da igreja, para começar a igreja. Então, foi assim que aconteceu. Mas... E a igreja tem essa definição desde o início de somos evangélicos? Porque eu não vi isso em lugar nenhum onde eu fui estudar um pouco a história de vocês. É isso que eu queria. Porque, na verdade, existem muitos... Esse programa muitos é pra títulos, isso, né? Vocês entenderam que é pra tirar dúvida de todo mundo. Porque, assim, é a mesma coisa do crente, né? Crente. A Bíblia diz assim, olha, que até o diabo crê, né? Os demônios creem em Deus e tremem diante dele. Na verdade, a palavra, né, crente é quem crê em alguma coisa. Evangélico, por quê? Porque tá ligado aos evangelhos, né? Da Bíblia. Se a gente for falar a denominação, são os protestantes, né? Martinho Lutero,
500 e poucos anos atrás, ele era um padre, né, e ele tenta não dividir a Igreja Católica, mas ele tenta mostrar aquilo que estava errado, que tinha as indulgências e tantas coisas e ele cria ali as teses, e isso gera uma divisão, uma revolução. E aí daí surgem os protestantes, que são os evangélicos, né? As igrejas mais tradicionais, porque aí tem as tradicionais, as pentecostais, as neopentecostais. Cada uma com seus rituais. Sim. Com as suas regras, com as suas doutrinas. Digamos que sim. De maneira geral, para as pessoas entenderem. Isso. E aí a gente se autodenomina integral. Que é a Bíblia. Nem uma vírgula a mais, nem um ponto a menos. A nossa referência é a Bíblia. É a Bíblia. O que ela diz, está dito, está falado. A maneira, interpreta ela da maneira literal. Eu tive a oportunidade de estar presente lá no evento de vocês. Eu faço Cango Jump com a Aline Souza. A gente foi numa turma de 12 mulheres. E foi o lugar mais inclusivo que eu já fui na minha vida. Assim, de que todo mundo é bem-vindo, todo mundo tá ali para crescer, para melhorar. A energia daquele lugar é enorme. Para quem ainda não foi, né, a gente começa ali com uma igreja na sala de casa. E hoje, 68 mil metros quadrados, aquele estacionamento, parecia que eu tava saindo da Disney. 1.500 vagas, 1 hora para sair do estacionamento, um mega evento, um show lindo. E eu falei para vocês, até antes de começar, que teve um ato ali que me marcou muito, que é uma dançarina, e tinha a sombra de uma mão, que a dançarina ia para lá e a mão trazia para cá. E aí quando você fala, Deus fala comigo, eu escuto voz, eu tenho pensamentos, para mim... é nas atitudes, no dia a dia, assim, acontece alguma coisa me vira, eu falo, é a mão. É a mão de Deus. Então é dessa forma que Deus conversa comigo, assim, nas atitudes das pessoas, alguma fala, né, que as pessoas falam com a gente também e tal. E aí entra também uma coisa de gestão, de empresários, que vocês não eram jornalistas, porque como é que administra um negócio daquele tamanho, todo esse crescimento, tudo que vocês fazem, né, que a gente tá com pouco tempo, mas eu queria muito falar também dos projetos que vocês têm, né. Como é que foi esse aprendizado? Vocês precisaram contratar pessoas para ajudar na gestão? Não. Vocês aprenderam? Como é que faz? A gente aprendeu na raça, né? Então, assim, o Juliano teve que ser desconstruído para dar os passos de fé. É claro que, assim, a fé, ela vai um pouco na contramão daquilo que é de um planejamento. Ninguém vai sair também fazendo loucura, né? Mas quando se trata de... A não ser que Deus mande. A não ser que com certeza. Loucura daí, né? E pro Banana Brasil foi loucura. Mas é isso, você dá os passos de fé, porque você sabe que, assim, é algo que Deus falou para que você fizesse. Era esse lance da paternidade que eu tava falando lá atrás. Contramão. Como ele teve que trabalhar muito desde pequeno, então eu lembro que as nossas falas eram assim, ele falava assim, mas por que Deus é obrigado a fazer? E é o que a gente mais recebe, por que Deus é obrigado a fazer para nós? Tipo assim, não, eu posso trabalhar, a gente pode fazer, ou seja, assim, eu posso me virar para fazer acontecer. E é muito na contramão, porque ele teve que trabalhar e eu sempre fui, assim, meu pai sempre fez, sabe, sempre me deu. Então, assim, era um contraponto. E aí, quando ele fala dessa questão da paternidade, é que muitas pessoas, por exemplo, quando elas não têm um pai aqui terreno, ou uma figura distorcida, ou alguém que fez sofrer, ou alguém que não foi presente, elas não conseguem enxergar o pai Deus como uma pessoa. Por quê? Porque essa figura para ela é distorcida. Então, como o meu sogro é uma bênção, e ele teve essa transformação, só que como ele sempre teve que fazer, ele não conseguia se imaginar, tipo assim, como meu pai vai me dar, pai, faz. Então, assim, foi realmente uma desconstrução. Foi isso que Deus falou. Foi ele não ter recursos, até que o meu sogro, nesse dia do banco, o meu sogro ligou, e a minha sogra falou assim, filho, o que você tem que você não tá bem? Aí ele falou assim, não mãe, não é nada. Não, você tem. Aí ele falou assim, tô estourado, não tenho mais como tirar empréstimo. Ele falou, seu pai tem. E o seu pai, e esse meu sogro eles são simples. Ele recebeu um dinheiro de atrasados e aposentadoria e guardou. E ele falou assim, não, seu pai tem. Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu falei, de jeito nenhum. Como que eles vão pagar? É pra vida deles, eles têm que guardar. Aí foi que Deus falou pra você. Porque Deus disse assim pra mim, você, na verdade... desde os 10 anos, sempre teve o pensamento, se eu não faço, ninguém faz por mim. Porque eu não tinha um pai que podia fazer. Então, se eu tivesse que comprar remédio, eu tinha que comprar remédio. Só que eu trouxe isso para minha vida. Então, a hora que eu cheguei, um choque com Deus, que eu não acreditava que Deus pudesse cuidar de mim.
em relação a isso. Por que eu não queria ser pastor? Eu não queria depender disso, eu não queria, né, existe tanto preconceito, né, e tanta coisa ligada, tantos escândalos, e enfim, eu não queria, porque é horrível quando as pessoas suspeitam de você, falam, julgam sem saber de nada. não é? É horrível, mas também você vai aprendendo que esse é o preço do crescimento, não é? Não tem jeito, você cresce, você vai ser julgado, então tá tudo bem, hoje eu lido bem com isso, mas isso foi fundamental para essa resposta que você me perguntou. Essa pergunta, ela está ligada à desconstrução de quem eu era ao ponto de confiar em Deus. Como pai, eu tive que depender dele completamente e abrir mão mesmo da minha lógica. E aí eu entendi que as coisas podiam acontecer pela fé. Então, quando eu entendi isso, foi uma virada de chave. Que a fé era a mesma fé para a igreja, era a fé que Deus tinha me dado para chegar no jornalismo. E aí eu comecei a aplicar isso na prática. Então, começamos a igreja em 2017, começamos com 20 pessoas, demorou 1 ano e meio, a gente estava ali na Bento Carlos, um lugar de 100 metros quadrados. Aí a gente foi para um outro lugar na Prado, ali já tinham 700 metros quadrados. Depois a gente foi para Gelsomino, lá no Jardim Maracanã, próximo a Getúlio. Ali já tinha espaço para 1.600, 1.700 pessoas. Aí a gente começou a fazer 3 cultos. E aí a gente chega ao campus hoje. Então, assim, são 7.000 membros hoje, são 4.000 cadeiras, mas a gente começou com 20 cadeiras, 8 anos atrás. E isso nenhum homem faz. Isso não é planejamento, e assim, eu falo para ele é um bom administrador. Tem que ser. Ele é um bom administrador porque ele nunca age na pressão. Isso precisa fazer, isso precisa aquilo, ele não age na pressão, ou até mesmo assim, olha, precisamos criar tal coisa, então assim, ele ora, sabe, ele pede a Deus sabedoria, então eu falo para ele assim, olha, ele administra com muito temor, com muito respeito, e com muita sabedoria, sabe? E Deus que ensinou, porque eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, agora nós somos pastor, como que é ser pastor? Eu falei, também não sei. A igreja Mas tem, Deus vai ensinar a gente. Hoje a igreja tem funcionários, né? Mas são funcionários específicos para cada área, né? A maior parte é voluntária. A maior parte é voluntária. Nossa, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas trabalhando ali, todo mundo com ajudando. amor, porque a gente passa isso, que é um privilégio. Olha, é um privilégio você servir a Deus, né? E a excelência, né? Eu sou apaixonado pela excelência. Então, para Deus tem que ser o melhor. Então, é o melhor. Então, a gente transformou o lugar inteiro. Você viu como era antes e como se transformou. Então, a gente transformou. Em 5 meses, a gente construiu, a gente ampliou, a gente fez que é o melhor, assim, a gente pensa sempre assim, o melhor é para a igreja. Esse é um padrão da igreja, é um padrão agora da rádio, a gente acabou de pegar a rádio, né? Uma rádio aqui em São Carlos, que, olha que legal, como Deus redime. O que é redimir? É dar significado novo, né? Então ele deu um significado novo para uma casa noturna, né? Que se transformou em uma casa de oração. O Fumódromo, por exemplo, esses dias eu até postei isso, né? Que era o lugar onde lá as pessoas... enfim, né? Hoje é uma casa de oração mesmo, um lugar de oração, 24 horas. A rádio era uma rádio evangélica também, não era? Essa rádio é a antiga Jovem Pan, né? É a antiga Jovem Pan, que é 96.9. Aí ela estava com uma outra igreja, e aí surgiu a oportunidade da gente... O sonho do menino radialista. Voltou. Pois é. Você vê como é? Depois de 22 anos, vou voltar a ter meu programa diário. A gente tá lá, no estúdio. Muito feliz. Parece um menino que tem o brinquedo de volta. Olha o sorriso. Mas é isso. Mesmo. É a TV daqui a pouco. Eu vou passar um desafio pra vocês, que pra mim agora nem é desafio, é meio óbvio. Por conta de tempo, só vou pedir pra vocês escolherem uma peça de quebra-cabeça que mais fez sentido na trajetória de vocês até aqui. Pode ser a mesma, pode ser diferente. Eu posso pegar a sua e já posso pegar a minha? Porque eu já sei qual que você vai pegar.
Eu já sei qual que você vai Esse pegar. é o desafio mais fácil da história do programa. Isso aqui define a gente. Eu só vou passar 2 recados de Tá. patrocinador rapidinho e a gente volta a ver as peças Perfeito. que vocês escolheram, Ótimo. tá bom? Combinado. E você sonha em morar no local que tem muita qualidade de vida, num ambiente tranquilo, lazer completo? A dica da Imobiliária Cardinale é o Residencial Vila Neve 2, aqui em São Carlos. Uma excelente opção de condomínio fechado, portaria 24 horas, piscina, quadra de tênis, playground, mais 11 áreas de lazer para toda a sua família. E ele fica localizado numa região excelente de São Carlos, perto dos residenciais Dama. Proporciona fácil acesso à escola, restaurante, supermercado, lugar perfeito para morar ou para investir. Então fale com a Imobiliária Cardinale, conheça o Vila Neve 2 e surpreenda-se. Cardinale, a casa é sua. Falando agora do Grupo Engefort, você já conhece todos os serviços oferecidos por eles? Se você não quer ter dor de cabeça com segurança, deixe que os especialistas cuidem disso para você. E uma opção que está agora tomando conta do mercado é o sistema Engefort 8000, um projeto de instalação de sistema de alarme sem fio, com tecnologia de ponta, com padrão de atendimento Engefort. Monitoramento 24 horas por dia, instalação imediata, equipes super treinadas e próprias. A proteção que você precisa sem falhas. Entre em contato pelo QR Code ou no Instagram, Grupo Engefort. Proteja-se com quem sabe te proteger. E o último recado de hoje é da CISC. Você que é empresário, já sentiu aquele frio na barriga na hora de fechar o negócio? De, será que eu devo fechar? Será que eu vou receber? E aí, segundo de hesitação, pode acabar com a tua venda, você pode perder o cliente e você pode perder até a sua tranquilidade. Então imagina decidir com confiança, apoiado em um banco de dados completo e atualizado, com análise precisa que afasta o risco da inadimplência. Com a solução de crédito e recuperação da CISC, você antecipa oportunidades, fecha os melhores negócios, previne riscos e vende muito mais com segurança. Então aponta a câmera do seu celular agora para o QR Code na tela e fale com a CISC para mais informações. Podemos ver as peças? Propósito e fé. Ai, que surpresa! Eu tenho. Eu falo que assim, todas as minhas mensagens, minhas pregações, eu falo de propósito. Aí eu te convido para fazer um programa de propósito, De né? propósito, é assim tudo. Eu falo assim, tá ligado? Porque eu descobri o meu propósito aos 30 anos. Então, como eu tinha te falado naquela hora, eu cresci tocando na igreja, achando que esse era o meu propósito. Aí eu falei assim, bom, agora eu tenho 18, eu vou fazer jornalismo, porque é isso que Deus tem pra mim. E aí, no meio disso tudo, aos 30 anos, eu descobri que Deus tinha algo diferente pra mim. Que foi quando a gente se conheceu e que eu vi que Deus tinha algo especial pra mim. Que Ele tinha me chamado pra algo além do jornalismo, embora nunca pensava, né, em coisas como ser pastora. Então eu falo assim, eu não sabia o meu propósito. Então por isso que a minha missão é que as pessoas descubram para que elas nasceram. E não é para todo mundo sair largando, né? Não, vem o Mas momento, assim, né? é de você fazer a sua missão, aonde você tá, sabe? De você saber, assim, para que você nasceu. Não, e o que eu acho muito legal, até relacionado à sua fé, é quando vocês falam muito da Igreja Sem Paredes, né? Para quem não conhece os projetos, o que me encanta ali? Você teria um cuidado muito grande com a infância, com adolescentes, que eu acho que é o momento que a gente está formando caráter. E aí vocês têm um trabalho lindo para eles ali, que eu queria que você falasse rapidinho. E falasse um pouquinho do Instituto também, né? Que vocês oferecem diversos serviços que quando a gente fala isso, fala, não sabia, né? Então eu acho muito legal vocês trazerem isso. O DNA da igreja é a igreja além das paredes, né? É uma igreja viva, é uma igreja que se move. A questão dos adolescentes, a gente teve agora recente, né, a questão da valorização, a gente teve um chá das princesas, que na verdade foi um jantar, né? E foi tão legal, foi muito lindo, porque a gente lida com pessoas já com os adultos hoje e a gente entende os problemas que surgiram na adolescência, né? Abusos, principalmente. A quantidade de abuso é algo terrível. E a marca que isso provoca na vida daquela pessoa e da família é algo... Então, assim, entender sobre o corpo, entender a identidade, né? Se Deus é o rei, você é uma princesa. Você precisa se entender como uma princesa. Você não tem que se depreciar. Você tem que entender o seu valor. Então foi muito legal. E com os meninos também. Então, tanto com os adolescentes, com os jovens. O Instituto... Ele surgiu para materializar de forma institucional aquilo que a gente sempre fez desde o início. A gente sempre investiu
em pessoas, moradores de rua, a gente distribui comida, roupa, a gente está nos hospitais, a gente distribui comida para as famílias. Hoje no Instituto a gente tem, inclusive acontece agora, né, mais um Manhã Solidário. Como funciona o Manhã Solidário? A gente faz um café extraordinário para receber 600 e poucas pessoas. Na verdade são 130 famílias cadastradas, que não são da igreja. A maior parte não é da igreja. Graças a Deus, as pessoas de lá não precisam tanto quanto essas outras. Então elas se cadastram pelos nossos meios e aí elas vão lá, participam de um café maravilhoso, mas muito farto mesmo. E aí depois disso elas têm uma palavra para elas ali é um show, um momento muito lindo em que elas são ouvidas e tal. E depois tem um mercado solidário. O mercado solidário a gente montou um mercado mesmo. Ao invés de ficar dando uma cesta básica, a gente criou um mercado. O mercado tem tudo. Tem... A pessoa se serve? Sim. Serve. Ela pega um carrinho e vai. Tal. Tem brinquedo para as crianças. São mais de 1000 itens. Tem tudo. Carne, sorvete, tudo. E aí é incrível. Tem um atendimento com pediatra. Já faz mais de um ano. Eu vi que tem também advogado que vocês vão colocar. Agora vai começar psicólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional. Né? Então a gente agora, aulas também de alguns música, cursos. De empreendedorismo, tudo isso. Isso faz parte do Instituto. Queria fazer mais uma pergunta técnica. Claro. Como é que de pastor vira bispo? Quem nomeia? Como também é que uma unção. Na verdade, o bispo significa no dicionário superintendente, né? Na verdade, mas por número de fiéis? Não, na verdade, falaram que vocês bateram uma meta. Eu falei, gente, não dá pra eles, cada um conta uma história. O bispo, ele é pastor de pastores. É pastor de pastores. Eu formo pastores também. Então, como a gente tem pastores, então... outras igrejas, tá nascendo Araraquara. Então, é isso. O bispo, ele tem essa... Mas nada muda. É a unção que recebe. É pastor. Mas continua pastoreando. E o que a gente pode esperar mais de vocês? Quais são os sonhos? O que vem pela frente? Eu quero viver os sonhos de Deus, né? E eu creio que os sonhos dele é ver essa cidade cada vez mais transformada pelo amor de Jesus, mais pessoas sabendo. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento, de servir a cidade, de servir a região, de servir as cidades onde Deus nos enviar, os estados, as nações, onde Ele nos mandar. Né? E para isso a gente vai usar tudo que tiver ao alcance. A tecnologia, rádio, televisão, internet, tudo que for necessário para que a mensagem seja propagada. A gente não está criando algo para nós, a gente não tem nada. A gente só administra aquilo que é de Deus. E a gente quer falar do amor de Jesus, daquilo que pode salvar, que pode mudar, como a gente vê isso nessas 7.000 pessoas que estão conosco. Pessoas que viviam suas vidas na escuridão e hoje vivem uma vida digna com Jesus. É isso. É isso. E para vocês convidarem quem não conhece, os cultos acontecem de? Todas as quintas-feiras, às 7h30. Aos sábados a gente tem a programação com os adolescentes, os jovens às 8, né, às 20 horas. Isso. E os cultos de domingo às 10 da manhã. Às 10 e às 7. E aí vocês estão no Instagram, YouTube, tudo. Facebook. Só procurar por Missão Encorajamento e tal. Quero agradecer pela aula, foi pouquíssimo tempo, porque eu queria fazer tantas perguntas que eu não cheguei nem no meio aqui, de tudo que eu queria saber, de muita curiosidade, porque eu fui perguntar pra muita gente, né? A gente fala muito, né? Não, mas olha, a conversa voou, foi uma delícia ter vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, que Deus continue te abençoando, fazendo de você, né, uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a se encontrarem através desse programa. Muito obrigada, bom. Foi um prazer. E para você que está em casa, eu também agradeço muito por ter ficado nesse bate-papo tão inspirador com a gente. Segue o Quebra-Cabeça do Sucesso em todas as redes sociais, todas as plataformas, @Quebra-Cabeça do Sucesso. E a gente se vê, então, na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.
Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro.